estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite
lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmãos, irmãs, boa noite. É um prazer estar aqui nessa casa tão querida, casa de Irmã Sheila. Por isso colocamos para esse momento o hino à nossa querida Sheila. Sheila tem uma história de vida como baronesa de Chantal, depois como Sheila na época da Segunda Guerra Mundial. Mas não é sobre Sheila que eu vou falar agora, embora eu seja extremamente devoto, se esse é um termo que eu posso usar, com relação à nossa querida Sheila. Muito bem. O tema que a Nedina me propôs, e a Nedina é um encanto, porque eu mandei um recado para ela lá no hospital, disse, eu não posso, eu estou debilitado, não tenho como atender a live. Eu falei, tudo bem, a gente remarca. O tema continua sendo esse. Então, se era algo que eu não quisesse trabalhar, embora não fosse, ela teria me gentilmente feito trabalhar. Um espírito muito querido para mim. O tema é influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e autos. Olha a grandeza e a profundidade desse tema. Influir. Vamos analisar item por item primeiro desse título, que está no capítulo 9, da parte 2ª de O Livro dos Espíritos. Qual é a influência dos espíritos em nossas vidas? Influir é fazer alguém tomar partido, é fazer com que alguém deseje ir para um ou para outro lado. Então, quando a gente, por exemplo, quer que alguém entenda e siga os nossos planos, a gente faz tudo para influir esse alguém. A gente cria elementos de influência. Então, influência é um momento, vamos dizer assim, de agir, de fazer o outro agir em prol daquilo que nós desejamos. Ou que nós não desejamos. Algo que eu mova o indivíduo para o lado que eu quero aqui, ou para o lado que eu não quero. Que isso aconteça. Existe um rapaz, eu sou pai, ele, a meu sentir, não preenche os requisitos para vir a namorar, quem sabe noivar, se eventualmente casar com a minha filha, eu não vou influenciá-lo a esse fato, eu vou influenciá-lo para outro lado, para que ele vá desistindo desse seu intento. Mas há uma persuasão atrás da influência. O que é isso? Há uma ação atrás da influência. Não há influência sem ação. Não há influência, digamos assim, numa omissão. A menos que aquela omissão já seja deliberada para influenciar alguém. Será que aquela moça vai gostar de mim?
Aí, como eu não quero que ele aproxime daquela moça, porque eu também interesso por aquela moça, eu fico quieto, dando a impressão a ele de que ela não vai gostar dele. É uma forma de influência também. Então, é bom a gente observar a palavra influência, o tanto que ela é abrangente, oculta, ou seja, influência oculta. Não é uma influência clara. Fulano, essa rua é contramão. Volte. Fulano, você já não percebeu que esse seu plano não vai dar certo? Isso aí seria uma influência ostensiva. Os espíritos, sejam os espíritos superiores, sejam os espíritos inferiores, eles agem ocultamente. Por quê? Os inferiores, porque eles não podem aparecer, porque a gente descobriria e fugiria deles. Os superiores, porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, a coisa está no aspecto oculto. Aí é que está o X da questão. Dos espíritos, ou seja, dos desencarnados. Como é que eles estão influenciando? Fazendo uma persuasão oculta. Onde? Nos nossos pensamentos. Primeiro eles começam nos nossos pensamentos, para depois eles irem para os nossos atos. Por quê? Porque a psicologia mostra que pensamento gera sentimento, sentimento gera ato ou comportamento. Então eles vão lá nos nossos pensamentos, alteram os nossos pensamentos, para alterarem os nossos sentimentos, para alterar os nossos comportamentos. Olha que interessante. Interessam para eles o quê? O que a gente está sentindo? Isso não interessa para espírito inferior, não. Espírito inferior não quer saber o que eu estou sentindo, não. Espírito inferior quer saber o que eu estou pensando e principalmente como eu vou agir. Ele está interessadíssimo no resultado. Ele quer, se ele, por exemplo, tem desejo de vingar-se de mim, ele quer me ver na sarjeta. Ele não está preocupado se eu estou sentindo frio. Ai, meu Deus, como está frio. Não, ele quer me ver na sarjeta, dali ele quer me ver no suicídio, e daí por diante ele quer as condutas que ele pretende que seja. Então vai dos pensamentos até se concretizar nos atos. Então nós temos que vigiar como estão as persuasões dentro de nós, os atos de influência, o que ocultamente está passando dentro de nós. Depois eu vou trabalhar as questões do Livro dos Espíritos, mas o que está passando dentro de nós. E depois, o que isso está mexendo nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Esse deve ser o nosso vigiar, que Jesus tanto preconizou, tanto observou. Aí, na questão 459 do Livro dos Espíritos, está escrito assim: os espíritos influem, os espíritos persuadem em nossas vidas mais do que supondes. Então, em regra, nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que nós supomos. De ordinário, ou seja, em regra, são eles que vos dirigem. Olha só, são os espíritos, em regra, que nos dirigem. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda bem rasteios. Dizia Jerônimo Mendonça que nós somos embriões espirituais. Eu gosto dessa frase. Né? Embriões espirituais. Eu já estou achando que eu sou um gameta espiritual. Eu estou antes do embrião. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente se acha o senhor do universo. Não estou aqui pregando de forma nenhuma que tenhamos de possuir uma conduta de baixa autoestima. Longe disso. Mas também não vamos ser megalômanos, narcisistas, exibicionistas, orgulhosos,
vaidosos, porque aí já são distúrbios, vicissitudes que não nos levam ao melhor. Então, se somos ainda embriões espirituais, nós, para começar, precisamos de um espírito para nos guiar, nosso anjo de guarda. Quando alguém me diz, eu faço as minhas coisas sozinho, da minha vida cuido eu viro para essa pessoa quando tenho oportunidade, eu digo, você está enganado. Você é tão independente que tem um anjo de guarda. Nós somos tão crianças, tão infantis, que precisamos de alguém para pegar na nossa mãozinha, falar, meu filho, maneira, não é por aí. E mesmo assim a gente teima e quebra a cara. Então, se em regra são eles que nos dirigem, quem são eles? Os desencarnados. Que desencarnados? Os que nós afinizamos. Se eu sou uma pessoa dada ao desregramento, não vou citar um por um aqui, se eu sou dado a um desregramento, eu vou ser acompanhado por quem? Eu vou ser dirigido por quem? Por um espírito desregrado. Simples assim. Se eu sou uma pessoa que me esforço e se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as más inclinações, está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu me esforço, eu vou estar sendo acompanhado, influenciado por espíritos superiores. Quando eu faço superior aqui para a Terra, é um pouquinho melhor do que nós, tá? A gente tem que pensar que espírito superior mesmo está lá nos mundos celestes, nos mundos felizes, é para lá que esse pessoal está. É superior em relação a nós. Aí já é muita coisa ser superior em relação a mim, por exemplo. Então, nós temos que pensar que tipo de espírito nós estamos permitindo a influenciação. Nós estamos atraindo quem quer o nosso bem ou quem quer o nosso mal, o nosso equívoco. Porque tem quem quer o nosso bem e tem quem quer o nosso equívoco. E eu volto a dizer, isso é oculto. Não tem nenhum espírito que diz, boa tarde, eu sou o espírito do mal, viu? Eu vim sentar com você aqui, fazer uma proposta indecente para você. Não aparece assim, não. Aparece como? Aparece em forma de falas, às vezes, dentro da nossa cabeça, como está nas questões 460, 461 do Livro dos Espíritos. Como assim? Às vezes a gente tem a impressão que tem alguém falando dentro de nós. É como se a gente escutasse esse alguém falando dentro de nós. Isso, com certeza, é uma influência espiritual. Se esse algo que falar dentro de nós for bom, é uma boa influência. Se chegar alguém e falar assim, não, ela é casada, mas ela é bonita. O que é. É bonita. Quer dizer, vai. O marido dela só vive viajando. Vai lá, seduz ela, sai com ela, etc. Mas ela tem 2 filhos. Não tem problema, não. Que isso, bobagem. Estou dando um exemplo bobo, mas muito corriqueiro. Esse é um espírito que não nos quer bem. O espírito que nos quer mal. Essa voz lá dentro de nós poderíamos redarguir para ela assim, e se fosse a minha mulher? Eu gostaria de receber esse conselho? Não. Ou seja, colocar Jesus sempre como mediador dessa influenciação. Quando tiver uma influenciação, a gente põe Jesus. Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus gostaria que eu agisse? Eu estou amando o próximo? Eu gostaria de fazer isso? Eu gostaria que alguém fizesse isso em relação a mim, o que está me sendo estimulado a fazer? Porque às vezes o obsessor também, ele te usa para baixar a sua autoestima. Quando eu enxergava, Laudelina, já que você está pertinho, quando eu enxergava, acho que é por isso que eu fiquei cego.
Quando eu enxergava, tinha uma mulher com as pernas cruzadas, mas ô mulher com a perna bonita. E eu olhei para as pernas daquela mulher, mas só olhei para as pernas. Não tive vontade, desejo, lascívia nenhuma com relação àquela mulher. Se tivesse, eu teria dito. Um espírito sopra no meu ouvido dizendo assim, você não mudou nada. Tá vendo? Você fala que está mudando, aí, ó, você está olhando para a mulher. Eu disse para ele, mas mudei foi muito. Fosse antes, eu já estava desejando como eu iria ter relação com essa mulher. Essa parte você não conta, né? Ou seja, os obsessores, eles sempre fazem a gente ver aquilo que eles desejam que a gente veja. O suicídio, por exemplo, grandemente provocado pelo obsessor, ele não conta assim para você, olha, você vai suicidar, mas não vai resolver seu problema. Olha, não, ele coloca pelo contrário, vai dar certo, sabe? Para com isso, você não vai sofrer mais, etc. Eles influenciam de uma forma deliberada, a baixar a nossa autoestima. Então, fica aqui, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Todas as vezes que algo baixar a nossa autoestima, não é um bom espírito. Vendo Jesus, que chega naquele povo sofrido da Judéia e faz o sermão das bem-aventuranças, depois um espírito que vem querer baixar a nossa autoestima. Aliás, isso está muito em moda num monte de mensagens mediúnicas. Agora até que parou, até que os espíritos mistificadores cansaram. Gostei, né? Até que isso cansa. No começo da pandemia tinha a data de não sei o que tudo ia ser pior, que não sei das quantas, ia ter um cataclisma de não sei o que, e darararara. Quando eu começava, eu não lia, graças a Deus não leio nesse sentido, mas quando alguém começava, eu dizia, não, chega. Se Jesus disse que estaria com nós até o final dos tempos, ele não disse isso ocultamente, ele disse isso claramente. Aliás, Jesus usava tudo de forma muito clara. É porque não tem razão para ter esse medo todo nas questões do mar mais agitado que estamos passando. Então, há uma influenciação espiritual aí para nos deixar com medo, para muitos se suicidarem, para muitos se deprimirem, para muitos se separarem, para muitos entrarem em abusos de toda a ordem, que nós sabemos aí, de violência doméstica e etc. Atrás de uma violência doméstica, vocês já pensaram a influência oculta dos espíritos malévolos para levar uma influenciação no sentido de uma violência doméstica? Eu gosto de pôr na live as coisas do dia a dia. Sabe? Eu acho que o espiritismo foi feito para nos consolar no dia a dia. Então, essa influência é para a gente perceber que quando tem vozes dentro de nós temos que perguntar para nós mesmos, porque, eu fui só influenciado pelo espírito mal, a carne é fraca. Tem tantas coisas, né? Primeiro que a questão 463 do Livro dos Espíritos diz que, no momento da nossa decisão, os espíritos malévolos e os espíritos benévolos nos ajudam de tal maneira que nós possamos ficar livres, independentes naquele momento. Então, ali nós podemos exercitar o nosso livre-arbítrio totalmente. Naquele momento, sim. Às vezes, depois daquele momento, não. Vou explicar. A gente chega na beira de um rio com uma correnteza enorme, um rio caudaloso. A gente até que sabe nadar. Aí a gente olha para aquele rio e os espíritos bons dizem, não entre, meu filho. Não entre. Não passa assim. Espere, vai ter outro meio de transporte para te levar para o outro lado. E os espíritos malévolos, você é o maior nadador do universo. Isso aí para você é fichinha. E os dois ficam te deixando no livre-arbítrio. Entro ou não entro. Sou livre.
Até ali. Estou com o pé na beira da barranca do rio. Um lado me falando para pular, outro lado me falando para não pular. Sou livre. Tiro a roupa e pulo. Aí a conversa muda. Aí eu estou no joguete da força das águas. Ou diria os livros dos Espíritos, na força das coisas. Aí a situação é outra. Eu era livre até o momento de decidir. Depois que eu decidi, nesse momento, de uma forma perigosa, a minha liberdade ficou restrita. Então, é por isso que nós temos que pensar bem antes de decidir. Estamos pulando no rio de alta correnteza ou não? Lembrem-se bem, vamos sempre ter as duas vozes. E vamos ter a liberdade, pisando na barranca do rio, de dizer, não, vou não, não. Todas as vezes que um espírito dentro da nossa cabeça nos enaltecer, que somos melhores, os gostosões, isso, aquilo, outro, não acreditem, porque isso é para que nós sejamos influenciados ocultamente para os desejos que eles querem, que não será o nosso bem. Então, isso é muito importante a gente observar. E também, mas será que a gente tem como saber, assim, qual é o bom espírito e qual é o mau espírito? A melhor maneira de saber isso é se é um conselho do bom, do bem ou não. A árvore boa não dá maus frutos, a árvore má não dá bons frutos. Disse Jesus. Mas existe uma outra maneira para a gente pensar sobre isso? Existe. Como regra, não é absoluta. Dizem que, no geral, a primeira voz, a primeira intuição que nos acode é a de um bom espírito. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas ele fala, olha, isso é importante, mas não é regra absoluta. Por que não é regra absoluta? Porque se eu tiver voltado a espíritos negativos o tempo todo, a primeira voz que vai me acudir é a voz do mau espírito. É por isso que não é regra. Imagina Francisco de Assis. A primeira intuição que ele tinha, com certeza, era uma intuição divina. Imagina um Emerson. Não é uma intuição divina como regra que vai acudir a mente do Emerson. Por quê? Porque a sintonia do Emerson não é a sintonia do Francisco de Assis. Um homem, por exemplo, que chega na cidade e as pessoas estão se armando para matarem um lobo. E ele diz, não, mas onde está o lobo? O lobo está homiziado, o lobo está sitiado naquela floresta. Nós vamos aqui para matá-lo. Deixa eu ir falar com ele. Francisco, falar com o lobo? Deixa. Ele foi. Chegou lá e teve um diálogo com o lobo. E perguntou para o lobo, por que você anda pegando as coisas lá na cidade? Falei, porque tiraram tudo que eu podia comer. Eu vou lá porque eu estou com fome. Aí ele falou, não, então vamos fazer um acordo. Se lhe derem o de comer, você para de atacá-los? Paro. Vai Francisco de Assis com o lobo, o pessoal da cidade arregala os olhos, né? Estatelam, esbugalham os olhos, nossa, Francisco e o lobo juntinhos. E aí, Francisco diz, olha, é o seguinte, vocês precisam tratar do lobo, porque vocês realmente tiraram a forma de alimentação do ecossistema do lobo, e aí o lobo não ataca vocês. Aí cada vizinho passava, cada dia, a tratar do lobo. O lobo passou a ser um, entre aspas, animal doméstico dentro da cidade. Se eu não consigo falar nem com animal, sou eu mesmo, imagina se eu falo com lobo. Imagina se eu tenho intuição, influenciação de Francisco de Assis.
Então, também vamos baixar nossa bola, quer dizer, vamos ver quais são os nossos parâmetros reais de intuição. Não adianta a gente fazer uma prece assim, bonita, como eu vejo demais em centro espírita, que eu falo, nossa, esse cara deve ter vindo de Júpiter. Começa lá, Senhor, abençoa, e chega em casa, bate na mulher, e etc, etc, etc. O que adiantou? Qual a influência que está predominando? A hipocrisia. Aliás, a única vicissitude que Cristo não tolerou, não que ele tolerasse as demais, no sentido de chancelar, mas a única que ele não tolerou mesmo, que ele deu um esbrega, vamos falar assim, foi exatamente a hipocrisia. Vendo o pessoal, né, adorá-lo de lábios, e como diz ele, onde estáis os vossos corações? Aí ele realmente chamava a atenção. Então, se somos hipócritas, vamos atrair espíritos hipócritas. Se temos que fazer esforços para melhorar as nossas más inclinações, vamos fazer esses esforços, melhorando já os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas condutas, atraindo para perto de nós bons espíritos. Por quê? Não adianta, em regra, saber se é um bom ou mau espírito por si só que está do meu lado. Eu é que preciso melhorar. Eu é que preciso ser um bom espírito. Se um mau espírito se aproxima de mim, eu não dou a ele nenhuma, digamos, glória, glamour, não dou a ele nenhum sentido de validação, ele vai embora. Se é um bom espírito que se aproxima de mim e eu me inteiro, eu me debruço, eu aprendo com ele, ele fica e eu me torno amigo. Mas quem fica amigo ou não amigo, sou eu. Então, na hora de trabalhar a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e atos, é nós que temos que nos perguntarmos como que nós estamos nesse ponto. Qual é a nossa predisposição para esse ponto? Não vamos querer mudar o vizinho, querer mudar não sei quem. Ai, fulano está obsediado. E nós? Ai, fulano está numa influência. E nós? Nós estamos lá pelo menos para ajudá-lo, dar uma palavra de carinho, dizer, eu estou aqui, conte comigo. Então, nós temos que pensar que essa influência, nós também podemos ser influências. Nós podemos ver alguém sofrendo e não estendermos a nossa mão, e esse ser amanhã virou suicídio. Ah, era meu vizinho, sabe? E eu vi mesmo que ele não estava bem, mas sabe como é que é? A gente não tem tempo, né? A gente lava as mãos como Pilatos. Meu filho, só que você vai ser coautor do suicídio dele. Você já parou para perceber? Influência oculta dos espíritos nos pensamentos e atos. Você não deu a devida atenção ao seu pensamento e ao seu ato. Ele foi um ato infeliz e você foi o coautor dele, do suicídio dele. Aí amanhã, lá no mundo espiritual, você fala, nossa, quer dizer, meu filho, você tinha que ter dado um passinho a mais. Nossa, você era espírita, né? Era, que você aprendeu lá que fora da caridade não há salvação. Eu aprendi. Pois é, né, meu filho? Então, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, vamos torcer um pouquinho mais o seu parafusinho aqui. Então, toda essa situação é para a gente ver que não vivemos sem influência dos espíritos. Ah, eu consegui um invento, eu inventei, eu criei, eu fiz. Necessariamente você não inventou, não criou, não fez. Você foi intuído, influenciado a criar, a inventar, entre aspas, e a fazer. Ou seja, regra, somos instrumentos da espiritualidade. Então, é bom para que a gente se ponha no lugar da gente.
nós estamos num mundo em que necessitamos muito dessa influenciação positiva, porque são bons conselheiros. É deles que mais almejamos. E precisamos domar as nossas más inclinações, que são algumas. Essa influência oculta, que às vezes a gente não vê. A gente julga, a gente condena, a gente fala do outro no sentido negativo, e depois? A gente é mesmo diferente? Então fica a reflexão. Eu, como gosto de deixar 10 minutos, quero, antes de mais nada, agradecer a todos que eventualmente oraram por mim enquanto eu estava conversando com a Covid lá no Santa Genoveva e conversando quase com o desencarne. E agradeço muito, foi uma experiência muito boa. Tem numa live minha chamada Evolução Moral e Covid, quem quiser ver minha biografia hospitalar, é só olhar lá. E quem quiser me ver cianótico, como os médicos dizem, assim, roxo, é só ver uma live chamada Reencarnação em Infância, que vocês vão ver, assim, que quase apanhei, porque eu fiz a live num estado, assim, muito ruim. Eu disse, olha, mas se os espíritos não servem nem para me ajudar a fazer uma live, eu vou deixar de ser espírita. A live estava marcada, não tinha como eu desmarcar, né? Ainda dava para fazer, tanto deu que eu estou aqui. Alguma indagação? Deixa eu só citar. A Daniele Servo está falando que lindo depoimento sobre a irmã Sheila. Daniele, é muito lindo. Sobre a irmã Sheila, eu até falei com Nedina, que um dia, se ela quiser, eu faço uma live. Eu tenho, Daniele Servo, eu tenho no YouTube uma palestra minha que tem, no título vai ser difícil lembrar agora, mas tem a irmã Sheila lá. Tá? Foi até uma palestra que me surpreendeu. Acho que hoje eu tenho praticamente 28 mil visualizações nessa palestra. Sabe? Me surpreendeu, assim, por tanto que as pessoas buscam biografia da irmã Sheila, porque são muito raras, Daniela, mas ela é demais, sabe? As histórias dela, ela veio até mim. Se eu começar a falar, eu choro, né? Eu tenho certeza que ela veio até mim, porque assim que eu voltei a mim, depois da parada respiratória que eu tive, que está lá nessa palestra que eu falei, lá eu não contei essa história da irmã Sheila, porque eu esqueci, eu estava de bruço, que eles chamam de pronado, e aí tossia, que era uma coisa maravilhosa. Aí eu pus a mão, assim, me deu uma intuição, né, uma influência oculta, e com pensamento e ato, de pôr a mão em cima, assim, na minha narina. E quando eu pus a mão na narina, eu não perdi paladar, olfato, nada nessa Covid. E quando eu pus a mão assim, aquele cheiro de rosa penetrou-me todo por dentro. E, coincidentemente, entre aspas, não foi, a tosse foi cessando, e a moça falava do lado, tá subindo, que era a minha saturação. Então, eu devo muito, aqui estão as lágrimas como testemunho, eu devo muito à irmã Sheila. A Laura está perguntando, uma prece naturalmente ajuda afastando os maus espíritos e nos aproxima dos bons espíritos. É assim? Lau, diante da nossa distância, claramente que é assim. A Lau sempre é muito querida. Claro, a prece é a forma de atração dos bons espíritos. Tanto que um bom pensamento, está aí no Livro dos Espíritos, já é uma prece. Embora lá diga os elementos da prece, né, que tem 3 elementos, que é pedir, que é agradecer, que é louvar, mas também lá está escrito que um bom pensamento já é uma prece. Então, imagina você pensando bem, você fazendo uma prece mesmo, conversando com os espíritos, assim, verdadeiramente, sabe? Você só atrairá bons espíritos. A Kátia Aparecida... Oi, Kátia, você não estava no começo. Boa noite. Um comentário.
que vai desaparecer primeiro no mundo de regeneração? A hipocrisia e a arrogância. Que pergunta, eu vou ter que estar lá para te explicar, viu, Kátia? Você me permite eu chegar lá? Eu estou brincando, porque uma vez perguntaram para o Divaldo assim. Divaldo, só estou brincando. Divaldo, a Virgem Maria era virgem? Ele falou, vai ter que perguntar para o ginecologista da Virgem Maria. Acredito que a hipocrisia vai desaparecer primeiro. A gente vai ter coragem de dizer o que a gente sente. Chegar para o outro e dizer assim, olha, eu sou sexólatra, eu sou guloso, eu sou irado, colérico. Eu acho que a gente vai começar a ter coragem de dizer. É uma coisa, por que eu penso assim? Isso é um pensamento meu, isso não está na doutrina, não posso te dizer. Mas por que eu penso assim? Eu penso assim porque nós já temos um trabalho hoje que está na área da psicologia. Quando você vai fazer uma terapia, você já começa a contar para o seu psicólogo, olha, eu faço isso, mas é mentira aquilo que eu faço. Aquilo outro, enfim, a gente já está começando a trabalhar para diminuir a hipocrisia. Então, eu acredito que, ao tempo devido, esse é um ponto que eu acredito que a gente vai conseguir. Por que eu acredito? Porque, para deixar de ser hipócrita, é o trabalho de dizer, eu sou falho neste ponto. Acabou. Hipocrisia é isso. É assumir a nossa pequenez e a nossa falha. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente, por exemplo, entra no espiritismo, eu particularmente digo que entrar no espiritismo é muito fácil, difícil é deixar o espiritismo entrar em nós. Eu acredito que o espiritismo nos propõe o quê? Ele nos propõe a nós despirmos das nossas falsidades. Isso é que ele nos propõe. Então, ele nos propõe a abrandarmos e irmos trabalhando a hipocrisia. Esse é um pensamento meu, pessoal, não é doutrinário, tá? Não achei, nunca parei, posso até agora ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem passagens belas lá sobre isso, e realmente repensar isso e em uma próxima oportunidade te dar uma resposta doutrinária, tá? Porque essa é uma resposta pessoal. A Kelly Araújo está perguntando o seguinte, Emerson, porque às vezes tenho a impressão de que já aconteceu algo que está acontecendo. Déjà vu. A famosa premonição. A pessoa, às vezes, avança no tempo. Existe um livro do Hermínio de Miranda chamado Memória e o Tempo, que tem uma boa explicação, Kelly, para esse fato. Ele mostra que a gente, tempo e espaço, na verdade, pela física quântica, não existe. É muito louco isso, né? Na verdade, isso tudo que nós estamos falando aqui não tem nem tempo e nem espaço. São probabilidades. Então, nós navegamos nessa coisa que é um contínuo, como falava Einstein. Então, se é um contínuo, nós podemos avançar, retroceder. Isso é algo que a gente pode ir um pouco para frente e perceber coisa que ainda não chegou. Memória e o Tempo. Tem oportunidade de ler e você vai ver que ele coloca um exemplo que me é muito interessante. Ele fala para a gente pensar como se fosse uma cartolina, fazendo um risco, um furo na cartolina, e fazendo um risco num papel, um A4, vamos dizer assim, e pegando aquele buraco e levando para frente em cima daquele risco da cartolina. Então, ele diz assim, a gente pode ir adiante em determinados momentos que a gente chama de uma expansão da consciência. Tá? A Kelly continua. Por exemplo, essa semana eu sonhei que meu genro tinha levado vários tiros e ele estava em uma missão no quartel, parecia real. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Mas aconteceu com um companheiro de missão dele, a mesma coisa que eu havia sonhado. Exatamente. Então, o que aconteceu? Talvez o seu inconsciente, o seu espírito decodificou no seu cérebro
uma figura, enquanto na realidade era outro. Tá? Isso pode ser analisado tanto no mundo da psicologia, principalmente da psicanálise, que tomou talvez um medo que você tivesse com relação ao seu genro, de acontecer qualquer coisa, aquilo que você viu no outro, você trouxe e seu cérebro colocou como seu. Existe uma passagem no livro Nosso Lar, que a neta vai conversar com a avó, e a avó conversa e diz que determinada pessoa era assim meio danadinha, né? Era como uma víbora. A moça acorda e diz, olha, sonhei com a vovó e tinha uma caixa de vidro e tinha uma cobra lá dentro. Então foi como o cérebro dela decodificou essa víbora que a vovó falou. A Laura está falando, Kelly, isso acontece muito comigo. Me vejo num lugar como se já estivesse ali. Teve. Lá é um exemplo vivo. Mais alguém? A Helva, me recordei, orai e vigiai. Excelente, temos muito que evoluir. Isso é verdade. Outro abraço, Helva, minha querida amiga, amicíssima. Bom, deixa eu terminar então, porque senão a Nedina me dá as contas. Quero agradecer novamente a essa casa maravilhosa, irmã Sheila. Quero agradecer pessoalmente a Nedina, que soube do momento em que eu estava lá e orou por mim. Não que os outros não oraram porque não quiseram orar, porque muitos não tinham como saber, mas quando oraram pelos outros, eu estava lá e pegava um pedaço da oração para mim, certamente. E esse é um momento, né, eu prometi para mim mesmo que assim que eu me recuperasse, eu me recuperei segundo o médico extraordinariamente rápido. Para vocês terem ideia, eu saí saturando 90 lá, 90 quando eu estava no voo de cruzeiro. Hoje, eu estou na 7ª ou 8ª sessão de fisioterapia. Eu tenho uma fisioterapeuta que eu amo ela de paixão, porque ela é extremamente sádica. Hoje eu já subi 4 andares e andei um monte de coisa lá no estacionamento do prédio. Saturação, no momento das subidas dos andares, 97. Tá? Ontem, se eu ficar parado ali, eu saturo 99. Então, eu acredito muito em Jesus, muito nos bons espíritos, porque uma moça me disse, uma fisioterapeuta me disse, olha, minha filha, eu quero voltar a fazer minhas palestras, eu quero voltar a saturar como eu saturava 98. Ela disse, o senhor nunca mais vai saturar 98. Disse, minha filha, você não me conhece. Eu tenho muita fé em Deus. Eu ainda vou te encontrar um dia e vou falar para você que eu saturo 99. Já tirei algumas fotos saturando 99. Então, a fé deve ser inabalável nos momentos mais difíceis da vida. Não é que eu seja melhor, muito pelo contrário. Mas eu tenho fé construída perante os bons espíritos. Isso eu posso dizer que eu tenho. E tranquilidade para enfrentar situações adversas, isso também eu posso dizer que eu tenho. Não é nenhum mérito meu. É um desejo de me melhorar as más inclinações. Então, vamos lá. Jesus, amigos espirituais tão queridos, obrigado por essa convivência gostosa nessa live. Que todas as nossas energias possam ir para os nossos lares, ir para o Centro Espírita Irmã Sheila. Que lá em suas dependências sejam armazenadas para os tratamentos. Que Sheila, nossa querida amiga, esse espírito tão benfeitor, que não deixa de socorrer a quem dela pensa, possa acudir a todos esses sofredores, cujo amor desse espírito, que é indizível, possa tocar cada um de nós, que a sua força de fazer os teletransportes, de levar apetrechos para tratamentos espirituais especializados,
o que ela faz com maestria, nós possamos fornecer a ela esses fluidos, para que ela possa usar esses artefatos em prol da cura, em prol do auxílio, em prol do bem de todos esses seres. Sheila querida, o espírito das rosas, cujo amor transcende os céus, cuja bondade derrama no universo. Eu te agradeço profundamente estar nessa live em seu nome, podendo lembrar de você, sentir você. Eu agradeço muito. Minhas lágrimas são o meu tributo à tua bondade, Sheila. Que juntos, todos nós, hoje à noite, possamos nos entregar à possibilidade de, em desdobramento, juntamente com Sheila, ajudarmos os nossos irmãos, seja nesse plano, seja no plano espiritual. Porque eu digo a todos os irmãos aqui, a falta de ar não é uma experiência fácil. Aturde. Então, que cada um possa emprestar o seu oxigênio espiritual a cada um desses afogados na vida. Que assim seja.